Ao falar de legado, nós poderíamos primeiramente falar o que significa essa palavra. Deixar a nossa marca, deixar algo para a posterioridade. Nós estamos na Praça Getúlio Vargas, no centro de Santa Cruz do Sul, em frente à Catedral São João Batista. Nós vamos contar nesse último capítulo o legado daquilo que os imigrantes trouxeram para todos nós, e o legado que nós vamos deixar e estamos deixando para as futuras gerações. Ao falar de legado, nós poderíamos primeiramente falar o que significa essa palavra. Deixar a nossa marca, deixar algo para a posterioridade. Em falar de imigração alemã, ela faz parte da minha vida. Na verdade, é tudo o que eu sempre vivi. Eu nasci numa família alemã, cresci estudando alemão, falando alemão. Quando eu vejo esses 20 e poucos capítulos, eles me fazem emocionar. Eles me fazem pensar em tudo o que para mim é vida, o que para mim é o mais importante. Deixar para a posterioridade um trabalho desses, eu penso que seja o fundamental para que as pessoas nunca esqueçam. Para não sermos esquecidos, temos que mostrar. Para sermos lembrados, temos que fazer as pessoas verem o que de bonito nós fizemos até aqui. Por muitos anos eu acredito que nós, de origem alemã, dos vales, das nossas regiões, a gente não deu o devido valor àquilo que nós temos. Hoje, o que eu sinto? É uma alegria muito grande falar sobre isso, porque eu sinto que está acontecendo o contrário. Porque hoje as crianças aqui da escola e de todas as escolas que estudam alemão, elas veem o que elas podem fazer, o que elas podem conseguir falando alemão. Hoje, a valorização se dá justamente pelo nosso trabalho, justamente por essa valorização que nós mesmos estamos dando. Enquanto nós não dermos valor para aquilo que é nosso, para aquilo que é muito fácil para nós. Por quê? Porque a gente cresceu com isso, a gente cresceu com o idioma alemão, com essa cultura. O que faltava para nós era apenas valorizarmos, vermos adiante. E o que fez com que a gente visse adiante foi quando nós fomos lá para fora. Quando nós chegamos na Alemanha, quando nós chegamos nos países de origem alemã, a Alemanha, Suíça, a Áustria, e vimos que eles falam de nós. Eles falam de nós, eles dizem que coisa linda, no Brasil se fala alemão. Quando eles me falam isso, eu penso, sim, estamos no caminho certo. Temos que valorizar o que temos. Mas enquanto a gente não fez esse caminho inverso, a gente não se valorizou. Hoje, eu vejo que aos 200 anos, com a graça de Deus, a gente conseguiu valorizar o que é nosso e assim, por isso, nós vamos chegar muito longe. Resgatar o idioma alemão, toda a cultura alemã é de extrema importância, são nossas raízes, a gente não pode esquecer disso. Tanto que é isso que nos dá uma visibilidade quase mundial, porque, como a Lehrerin Jaque falou, nós somos conhecidos no mundo inteiro, pelo menos nos países alemães, de idioma alemão, Suíça, Alemanha, Áustria, por nosso empenho, por nossas raízes, por termos descendência alemã, por ainda cultivarmos isso da melhor forma possível, tanto que nós possuímos uma das melhores Oktoberfests do mundo. Ficamos atrás de Munique e Blumenau, mas as raízes são deveras importantes, são maravilhosas. Para que todo esse trabalho seja possível, para que a gente possa realmente deixar uma mensagem para a posterioridade, nós nunca devemos esquecer do livro e da caneta, da bela escrita, do estudo. Tudo isso só é possível se nós continuarmos lendo e estudando. O que se celebra, o que se comemora no bicentenário da imigração alemã não é um
ou outro aspecto da vida, mas é toda a vida em sua complexidade. O bicentenário, ele diz respeito à gastronomia, diz respeito ao folclore, ele diz respeito também à educação e à economia, e diz respeito à história, mas não a uma história que é pensada como algo já superado, algo que não nos diz mais respeito, mas a uma história que está viva entre nós, a uma história que explica por que nós somos quem somos e por que nós somos como somos. E esta série da Alemanha aos vales contribui muito para isso, para que a gente possa entender por que no Rio Grande do Sul há milhares de pessoas com sobrenomes alemães, sobrenomes germânicos. Por que nós temos certos hábitos culinários? Por que nós temos, além de uma presença forte de católicos de origem alemã, uma nova confissão que veio ao Brasil por causa desses imigrantes, a confissão luterana. E também nós temos uma comunidade expressiva de judeus alemães que professam o judaísmo. Então, essa série que o Portal Arauto realizou, ela se soma a uma série de esforços que universidades, que outros grupos de comunicação também fizeram desde antes de 2024 e continuam fazendo durante 2024, para que a gente possa celebrar dignamente o bicentenário. Eu vejo assim, por cada episódio, como a gente teve a oportunidade de reviver e imaginar o que os imigrantes passaram, das dificuldades, da chegada, do desbravamento das terras e, muito particularmente, no que eles se basearam, no trabalho, na religião, na educação, na cultura e no lazer. Então, eu vejo assim 5 vertentes pelos quais eles se conduziram e que são extremamente importantes ainda hoje, no contexto em que nós vivemos. Na questão do trabalho, a religiosidade deles muito presente na construção de igrejas logo que chegaram. Na área cultural eu vejo até hoje a sociedade de damas, de cavalheiros que se perpetuam ao longo do tempo. A educação, como davam importância, as pequenas vilas, as pequenas aglomerações já tinham o seu professor porque as crianças precisavam estudar. E toda essa questão cultural, a música, o folclore, as tradições eram muito preservadas. Então eu vejo que isso nos lega um ensinamento de quanto nós devemos continuar valorizando esses aspectos no nosso contexto social. E aí para o Grupo Arauto poder desenvolver esse trabalho foi de uma gratificação muito grande. E tivemos nisso, claro, muitas pessoas que contribuíram, que emprestaram o seu conhecimento com depoimentos, com informações que enriqueceram esse trabalho, com muitas imagens tomadas nos locais em que aconteceu a chegada dos imigrantes. Como foi bom essa vivência da gente ir até os locais para conhecer a história e não ficar só dentro de um estúdio gravando ou algo escrito e poder materializar esse material indo até as igrejas que foram construídas, como a gente foi na Igreja Batista, ou ir até a Cruz para saber a história da cidade de Santa Cruz. Então foi muito importante a gente vivenciar e poder ver materializado a história que a gente estava contando. Além de para o Grupo Arauto e para a produção toda ter sido muito importante esse projeto, eu via nos brilhos dos olhos de cada pessoa que a gente entrevistava, o como eles estavam gostando de ser convidados, principalmente quando um episódio que me lembro especificamente foi das sociedades que a gente foi, e que as pessoas ficaram muito felizes, mesmo que elas não gostavam de gravar ou às vezes ficavam envergonhadas, o como elas ficaram felizes do trabalho delas ser mostrado e se sentirem importantes. Então, desde o início foi eu e o Pedro trabalhando juntos, desbravamos o Rio Grande do Sul afora, mas depois veio a Mari para abrilhantar esse projeto, mas lá no início eu pensei, meu Deus, será que vamos conseguir
Será que teremos fontes suficientes para conseguir contar a história certa, com fatos e verdades? E será que vamos conseguir entregar o que é necessário? E hoje, vendo tudo que a gente construiu, eu posso dizer que sim, que a gente conseguiu entregar até mais do que a gente esperava, porque como a gente sempre fala, quando tu coloca sentimento e amor no que tu está fazendo, tudo dá certo. Por mais cansativo que seja, muitas viagens, horas de edição, horas pensando no que vamos falar, tudo valeu a pena porque hoje a gente tem esse reconhecimento do nosso trabalho. Isso é muito bacana e foi muito legal e muito importante para mim, como pessoa, ter feito parte disso. Me moldou como profissional, me trouxe experiências pessoais assim, inesquecíveis. A gente foi para cada lugar que eu não imaginava chegar e rimos, nos divertimos, fizemos o nosso trabalho e isso foi muito importante. Eu imagino hoje as pessoas tomando conhecimento desse trabalho desenvolvido, daqui a 10 anos a importância que isto vai ter e assim para futuras gerações, porque quanto mais nós nos distanciamos de fatos, mais difícil é reproduzi-los. Então hoje o Grupo Arauto faz um registro, entrega todo um documentário, como já referi, com muitas colaborações e participações, para que isso fique registrado para a história. Eu acredito que cada vez mais a gente tenha que ter essa particularidade de produzir conteúdos que sejam multiplataformas, que a gente consiga ter tanto digital quanto escrito, então, para que as pessoas possam ter um melhor acesso a esse conteúdo. Antigamente a gente só tinha coisas escritas, né, registros escritos, então esse material em vídeo ele é muito mais convidativo para crianças e novas gerações poderem ver e apreciarem esse material. Fomos moldando ele mesmo para ficar como a gente queria, e uma coisa que eu e o Pedro a gente sempre procurou fazer, e a Mari, enfim, todo mundo, foi trazer esses conteúdos que a gente abordou de uma forma leve, fácil de entender, didática, que todo mundo conseguisse entender no final do que nós estávamos falando. Porque, por exemplo, eu não sabia, metade dos assuntos que nós vimos, eu não sabia que eram desta forma. Então, eu, como uma pessoa que depois seria ouvinte também, eu precisava trazer isso de uma forma mais lúdica e didática para que pessoas como eu, que não sabem essa história, pudessem entender no final de cada episódio do que nós estávamos falando. E então isso foi um projeto muito grande, muito grandioso para o Grupo Arauto, e eu tenho certeza que a gente deixou a nossa marca na história. Eu quero nesse momento também, como jornalista, agradecer ao Grupo Arauto de Comunicação, em nome do presidente Luiz Carlos Gil, mas especialmente ao Rafael Cunha e a Letícia Gil, que sugeriram a busca e a produção desses 24 capítulos para que possamos deixar registrado de forma ética, de forma correta, o que foi a imigração alemã, a chegada, a trajetória e o legado que nós estamos deixando. Mas um agradecimento super especial a minhas colegas Milena Miller, que esteve em todas as edições comigo, viajando, buscando a melhor informação, e a Mariana Schneider. As duas que se dedicaram ao máximo e colocaram sentimento nesse evento. Nós conseguimos chegar ao final com grande sucesso, reconhecimento, graças ao sentimento. O tamanho do evento é o sentimento que colocamos. Dankeschön, auf Wiedersehen.